Hoje nós vamos tratar de um tema bastante polêmico, que é a questão do trabalhador que tem o seu plano de saúde cancelado pela empresa no momento que ele mais precisa, que é no momento em que recebe o benefício de incapacidade, geralmente o auxílio-doença. Dr. Gilberto, que vai tratar desse tema aqui com a gente e explicar o que o trabalhador deve fazer, qual procedimento deve adotar e se é justo ou não, se é correto ou não a empresa cancelar esse plano de saúde enquanto o contrato de trabalho se encontra suspenso, por motivo desse trabalhador receber o benefício por incapacidade. Doutor, é correto a empresa determinar o cancelamento de forma até abrupta para esse segurado, para esse trabalhador que se encontra afastado por motivo de doença, seja por doença profissional, seja por acidente de trabalho ou não, também alguma enfermidade não relacionada com o seu trabalho, e simplesmente cancelar esse plano de saúde no momento que esse trabalhador mais precisa, e quais as consequências desse cancelamento quando ele ocorre? Bom, antes de mais nada, Dr. Waldemar, a gente tem que estabelecer algumas coisas, algumas bases para que a gente possa entender esse assunto de maneira mais correta. A primeira delas, que a gente tem que pontuar aqui de maneira muito clara, é que a suspensão do contrato de trabalho, seja ele por auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não significa que o contrato esteja rompido. É bom a gente caracterizar isso de forma muito clara e não ter nenhuma confusão com relação a isso. O trabalhador afastado pelo INSS, ele não termina o teu contrato com a empresa, ele simplesmente suspende o seu contrato. E aqui vem uma dica, uma circunstância bastante interessante e que gera muita confusão, que é o aposentado por invalidez. Há uma confusão no nosso meio, até no nosso meio jurídico, para dizer bem a verdade, que o contrato, que a aposentadoria por invalidez, ela interrompe o contrato, como se a empresa não tivesse mais nenhuma responsabilidade com aquele funcionário. Aqui é importante a gente salientar o seguinte: a aposentadoria por invalidez, ela suspende o contrato de trabalho, mesmo porque não é porque ele está aposentado por invalidez que ele não pode, eventualmente, retornar às suas funções. Então, antes da gente pontuar essa questão do plano de saúde, é importante a gente estabelecer isso de maneira clara. O funcionário afastado por doença, auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez, ele ainda é funcionário da empresa. Ele ainda tem direitos e obrigações com a empresa pela qual ele estava trabalhando. Então, a sua pergunta, se a empresa, na vigência desse contrato, dessa suspensão do contrato, pode cancelar o plano de saúde? E eu vou te responder de maneira clara e objetiva. Não pode. Não pode e não deve. Só para pontuar uma questão bastante relevante que o doutor mencionou agora, que é uma dúvida inclusive do trabalhador, quando ele está recebendo auxílio-doença e principalmente a aposentadoria por invalidez, que é onde surge talvez o maior número de dúvida, é justamente isso: eu estou aposentado por invalidez, então eu posso me desligar da empresa, dar baixa no contrato de trabalho? E na verdade não, né, doutor? Mesmo não. Aposentado por invalidez, o contrato só permanece suspenso. Existe uma dúvida, existe uma lenda errada sobre isso. O aposentado por invalidez, ele não é um benefício pretérito, um benefício eterno. Ele é um benefício que, dependendo da circunstância do fato ou da circunstância do caso concreto, ele pode ser desconsiderado pelo INSS. Inclusive, consta da lei que, se o INSS fosse seguir a risca, deveria fazer perícia a cada 2 anos, para poder verificar se esse funcionário ainda é inválido. Porque hoje em dia nós temos a tecnologia médica, ela é exorbitante. Então, é perfeitamente possível e até certo ponto provável que um funcionário que esteja aposentado por invalidez por determinada enfermidade venha a se recuperar e voltar às suas atividades laborativas comuns. Então, respondendo a sua pergunta, o funcionário que está aposentado por invalidez, ele não tem um contrato rescindido, mas tão somente suspenso. Perfeito, doutor. Perfeito. Voltando então, doutor, à questão central do plano de saúde. E a resposta, como ela já foi dada, ela é a seguinte: a empresa não pode e não deve cancelar o plano de saúde do trabalhador afastado. É objetivo. A lei determina, no artigo 468 da CLT, que não pode haver mudança no contrato de forma unilateral. Mas daí pode vir o seguinte questionamento por parte da empresa: peraí, o funcionário não está prestando serviço.
O funcionário não está cumprindo as suas obrigações, não está vindo do trabalho, eu não tenho benefício com esse funcionário que justifique eu continuar pagando o plano de saúde. Bom, aqui vai uma explicação técnica necessária para essa circunstância. O trabalhador que está afastado da empresa por motivo de doença ou acidente ou qualquer coisa do gênero, ele está com o seu contrato de trabalho suspenso. Mas isso não significa que a empresa não tenha obrigações com ele. Existe uma coisa chamada, no nosso meio, que chama o risco empresarial. Nenhuma empresa pode se desvincular de uma situação como essa, que é uma situação de fato desvantajosa para a empresa, simplesmente porque o funcionário não está indo trabalhar. Isso faz parte do risco empresarial. Uma vez que a empresa contrata esse funcionário e ela tem responsabilidades com ele, e uma dessas responsabilidades é que em caso de afastamento, ele continua sendo funcionário da empresa. E os benefícios que são compatíveis com o afastamento, eles continuam inalterados. E o plano de saúde é um deles. Isso que eu ia frisar, doutor. Principalmente o plano de saúde, porque justamente no momento de afastamento é que é onde, de fato, esse trabalhador vai utilizar com bastante efetividade o plano de saúde, até para obter uma recuperação mais rápida, mais célere, para retornar às suas atividades na empresa. A sua ponderação é perfeita. Uma dúvida que eu tenho, doutor, em relação a danos morais nessa situação. Por que danos morais? Porque o trabalhador que está afastado e tem essa situação de cancelamento do plano de saúde por parte da empresa, ele vai ter um grande constrangimento quando comparecer lá no consultório médico, no seu plano, e detectar que ele não pode ser atendido por conta desse cancelamento. Outra questão também é que isso vai retardar a recuperação desse trabalhador, porque ao ter que se dirigir ao sistema público, ao SUS, muitas vezes ele precisa de uma intervenção cirúrgica e demora meses, às vezes anos, para ele conseguir essa intervenção, essa cirurgia, e nesse momento ele fica afastado durante um longo tempo. Essa situação, doutor, gera também o direito de pleitear danos morais? Bom, doutor, antes de mais nada, a sua ponderação ela é perfeita no sentido, quando você usa o termo, principalmente o plano de saúde. O plano de saúde é um benefício que, se o senhor pensar friamente, ele vai muito para dar dignidade a esse funcionário, para dar segurança a esse trabalhador. Então, é um benefício que, se pago para ele durante o contrato de trabalho, durante a vigência do contrato em atividade, é perfeitamente possível e obrigatório que este plano de saúde continue sendo um benefício para esse trabalhador afastado. E a sua palavra ela vai bem em consenso do que a justiça entende, principalmente o plano de saúde. E aí, contemplando a sua pergunta, que também é bastante interessante, a questão do dano moral. E eu vou te responder que sim, doutor. A justiça ela tem entendido de maneira muito clara que uma empresa que, de maneira abrupta, corta o plano de saúde de um funcionário afastado, ela aflige a dignidade do trabalhador. Muitas das vezes, e não é incomum isso, infelizmente, nós sabemos disso, nós que atuamos na justiça, a gente sabe disso, que não é incomum um trabalhador afastado por doença, então já pressupõe que ele faça um tratamento médico, ele está no meio de um tratamento médico e quando vê a empresa cancela o plano de saúde. Eu não tenho nenhuma dúvida de que a jurisprudência ela está caminhando no sentido de indenizar esse funcionário por danos morais. Essa tem sido uma decisão reiterada da justiça e eu creio, doutor, sinceramente, que seja uma decisão muito acertada. É importante a gente pontuar aqui que isso, infelizmente, essa circunstância do cancelamento do plano de saúde, ela tem se repetido muitas vezes. Talvez em virtude da crise econômica, as empresas elas têm procurado meios de diminuir o custo e aí acaba cortando o que não pode cortar. E aí vai a nossa ponderação quando o senhor faz a questão do plano de saúde, que cortar este benefício do plano de saúde do funcionário que está afastado, o tiro pode sair pela culatra.
porque a empresa vai ser responsabilizada para reintegrá-lo aos quadros do plano de saúde e, além do que, vai responder por danos morais e ainda vai ter um prejuízo jurídico, né? Vai ter as custas do processo, vai ter uma série de coisas. Então, doutor, é muito complicado. Existem muitos casos onde o funcionário chega até os escritórios de advocacia no meio de um tratamento médico. Há pouco tempo nós tivemos uma situação de uma funcionária que estava com cirurgia marcada, uma cirurgia que dependeu de uma série de exames, uma série de procedimentos pré-operatórios, e na hora da cirurgia a empresa simplesmente, após 2 anos de afastamento, cancelou unilateralmente no meio de um tratamento. Essa pessoa teve que submeter urgentemente a uma fila do SUS. Então me parece, de maneira muito categórica, que nós estamos diante de uma bala moral. E a Justiça tem contemplado esses pedidos e tem dado valores de dano morais efetivamente volumosos para reparar o dano e para servir como exemplo para que a empresa não tome mais essas medidas. Perfeito, doutor. Inclusive, eu quero até ressaltar que no nosso artigo aqui escrito, se você está acompanhando esse vídeo dentro do site saberalei.com.br, o doutor até disponibilizou uma decisão que fundamenta essa justificativa tanto do restabelecimento do plano quanto também dos danos morais. E gostaria de então agradecer a todos que assistiram esse vídeo até esse momento, havendo alguma dúvida, alguma solicitação de esclarecimento sobre o tema ou até alguma sugestão, nós estamos abertos. Eu gostaria que o doutor aí fizesse as ponderações finais em relação ao tema que é de grande relevância. Bom, doutor, o tema é de extrema grande relevância, é um tema que tem atingido a muitas pessoas, tem gerado prejuízos para a empresa. Então a gente se coloca à inteira disposição aqui para quem quiser preencher o nosso formulário, nos dando dicas, mandando as suas dúvidas ou situações. A gente vai ter o enorme prazer em respondê-las dentro do possível.